Comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Namo Vishnu Padashnava Dasamati Vitanandadas Goswamiti Namine Namaste Guru Sai Pranamidase Prabhupada Pramodai Dusta Siddhanta Nansi. Muito bem, então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Nós estamos agora no 11º canto, capítulo 12, no verso 18. Repita comigo. Yatanala kenila bandurshmam Balena daruni adir matyamanam Anu prajato havisya samedatem Tateva me vyaktir yami vanim Yatanala kenila bandurshmam Balena dharuni adimatyamanaham Anu prajato havisha samhedatem Tateva me vyaktir yami vanim. Quem quer tentar? Yatanala kenila bandhu ushmam Balena daruni adimatyamanaham Anu prajoto havisha samedatem Tateva me vyaktir yami vanim. Quem mais quer tentar? Yatanala kenila bandurshmam Balena daruni adimatyamanam Anu prajato havisha samedatem Tateva me vyaktir yami vanim. Yatam, assim como Analam, o fogo, que no espaço dentro da lenha. Anilam, ar. Bandhu, cuja ajuda. Ushma, calor. Balena, fortemente. Daruni, dentro da lenha. Adimatyamanam, sendo aceso pela fricção. Anu, muito pequeno. Prajatam, nasce. Havisham, com ghee, manteiga clarificada. Samedatem, aumenta. Tata, assim também. Eva, mesmo. Me, minha. Vyakti,
manifestação. manifestação. Yam, Yam, esta. Him, de certo. Vanim, os sons védicos. Repita comigo. Quando se friccionam gravetos, produz-se calor pelo contato com o ar. E esfregando-se os gravetos vigorosamente, aparece uma centelha de fogo. Uma vez aceso o fogo, acrescenta-se gui e o fogo aumenta. De modo semelhante, eu me manifesto na vibração sonora dos Vedas. Então, um verso bem místico hoje, assim, vou repetir. Quando se friccionam gravetos, produz-se calor pelo contato com o ar, e esfregando-se os gravetos vigorosamente, aparece uma centelha de fogo. Uma vez aceso o fogo, acrescenta-se gui, e o fogo aumenta. De modo semelhante, eu me manifesto na vibração sonora dos Vedas. Então aqui Krishna, no verso passado, ele fez uma lista e ele falou das maneiras como ele se manifesta, e uma das coisas que ele falou foram os Vedas, os sons, os vários sons dos Vedas. Também aparece sob a forma grosseira dos vários sons dos Vedas. Então, como é que Deus se manifesta no mundo? Esse é o tópico para fechar o capítulo. Como é que Deus se manifesta no mundo de forma palpável, visível? A gente falou a palavra grosseira no sentido de, palpável, ao oposto de transcendental, espiritual, que você não poderia ver, com os olhos materiais. Então aqui ele dá esse exemplo do som dos Vedas. Então esse som dos Vedas a gente não usa muito, eu mencionei isso na outra aula, Antigamente, na religiosidade védica mundana, não era totalmente mundana, ela tinha um aspecto transcendental. Então, mesmo que o foco de toda a religiosidade védica, dos 4 Vedas, se alguém já ouviu falar dos 4 Vedas, Rig, Sama, Yajur e Atharva Veda, chamada dos Vedas Samhitas, é o termo correto, oficial, os Vedas Samhitas. Então, esses textos, eles eram assim os textos básicos da religiosidade védica antiga, que praticamente não existe já há muito tempo. Então, nesses textos, o foco basicamente é rituais complicados e esses rituais, essas cerimônias, elas eram acompanhadas de mantras e tinha toda uma arte de vibrar o mantra, inclusive tinha os sacerdotes específicos para vibrar o mantra, aí tinha um outro sacerdote para verificar se ele vibrou o mantra da forma correta, para não ter falha, porque era tudo sobre assim a entoação exata do mantra. O propósito era o som mesmo, assim, tinha uma coisa mística, que era a pronúncia exata do mantra, que tinha que ser preservada. A pronúncia, a entoação, a melodia, a métrica. A gente começou a aula aquele Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então tem uma melodia. Não que a gente estava fazendo, mas enfim, é um exemplo. A gente faz uma melodia. E assim eles tinham, então o som correto, a pronúncia correta, o ritmo, a melodia, tudo bem complicado, assim, bem sofisticada a coisa. E o que Krishna está falando é que ele
Isso aí vem dele. Ele fala, fui eu que fiz os Vedas. Então, isso era um portal místico, assim, para acessar a divindade na matéria através do som. E é curioso, não estou fazendo um paralelo, assim, não estou insistindo que existe um paralelo, mas é curioso que a Bíblia fala assim, né, da palavra, não é? Surgiu o mundo, não é? O mundo no começo do verbo, a palavra. Então, assim, é curioso que tem essa comparação do som como origem, né, do espiritual para o material através do som. Então tem isso na cultura védica e a gente ainda usa isso em yoga. Porque o que a gente está fazendo aqui não é religiosidade védica, é yoga. Tem um paralelo, tem um pouco de overlap, mas é outra coisa. No yoga a gente também usa vibração sonora, tem o mantra. Só que no yoga o mantra já é bem focado não na melodia exata, não, isso não. Não na pronúncia exata, o som, a melodia, não. Mas no yoga a gente usa o mantra no sentido da vibração do nome de Deus. Ou da vibração, por exemplo, da sílaba Om, que seria uma representação de Deus, representação do divino, Om. Mas aí não tem a melodia exata, não, é só você falar Om, tá valendo. Krishna, Hare Krishna, tá valendo, é a vibração, você não precisa acertar exatamente, você pode fazer a melodia que você quiser, porque aí entra outra coisa que todas as religiões têm em comum, que é o santo nome, a coisa da vibração do santo nome de Deus. Que aí é um pouquinho diferente o conceito, ainda tem o som, ainda está se falando do som, mas aqui no caso é um som específico, é o som do nome de Deus. Santificado seja vosso nome, primeira instrução de Jesus, primeira oração que ele ensina, né? Então, santificado seja vosso nome, o nome todas as religiões aceitam que o nome de Deus representa Deus. Então isso aí também estava aqui. Curiosamente, assim, nessa coisa do mantra, esse som do mantra tinha que ser feito muito direitinho, o som do mantra. Então tem histórias de eventos onde a pessoa fazia o ritual e errava um pouquinho o som. Aí era desastroso o resultado, dava tudo errado e às vezes coisas assim misticamente horríveis aconteciam porque a pessoa errava o som e fazia uma invocação errada. Então era bem séria a questão dos sons. Um último detalhe bem legal, isso assim para você entender do ponto de vista acadêmico. Se você estuda, vocês que já estão aí, aqui acho que já é aula 109 hoje, 110, eu não sei. Então quem já aguentou 110 aulas, isso aqui merece ouvir. No mundo acadêmico, os Vedas Samhitas, esses 4 Vedas, Rig Veda, Yajur, Sama, Atharva Veda, eles são considerados mais antigos do que o Bhagavatam. No mundo acadêmico. Na cultura viva, na nossa tradição, não, mesma coisa, eles falam, olha, foi tudo compilado no começo de Kali Yuga, antes era tudo oral, e aí Kali Yuga o pessoal fica mais burrinho, então a gente teve que escrever, porque ninguém tinha mais memória para gravar milhares de versos como tinham-se em outras eras. O cérebro já não é mais o mesmo em Kali Yuga, não vai ser, então vamos deixar tudo escrito. Então na tradição viva, fala-se que tudo vem do mesmo período, na época da saída de Krishna, 5.000 anos atrás. Academicamente, porém, eles identificam nos Vedas Samhitas, esses 4 textos ritualistas, como sendo mais antigo, porque o tipo de sânscrito usado parece mais antigo. Em termos de, tentando assim datar a língua, você sabe, por exemplo, você vê um texto, Machado de Assis, aí você vai ver que, não é exatamente como Paulo Coelho escreve, né? Assim, mudou, enfim, aí você vai voltando atrás, vai ficando diferente, né? Então você pode datar um texto, assim, pela maneira que ele é escrito, né? Você consegue mais ou menos datar, mais ou menos século XVIII, XV, XIV, XIII, né?
é pelo jeito que ele é escrito. E analisando assim, os Vedas Samhitas parecem mais antigos. Mas a razão é que os Vedas Samhitas estavam guardando a entoação exata. No caso deles, tinha que ser exatamente do mesmo jeito que sempre foi. Está entendendo? Porque o som tinha que ser idêntico. O foco era o mantra. Está entendendo? Não era a mensagem. E já no Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, o foco é a mensagem. Não exatamente como ela está composta. Está entendendo? Por isso que a gente está lendo em português. A gente está lendo em português e funciona. Muito longe do sânscrito. A gente tentou ler o sânscrito aqui, mas não foi essa leitura que está tendo efeito. O efeito está tendo aqui porque a gente está falando em português. A gente leu a tradução e você entendeu, e você vai entender a mensagem, e a mensagem vai transformar você. A mensagem que é importante. Então você não precisa se preocupar com o estilo exato. A gente pode falar em português, francês, alemão, russo, e vai dar jeito, vai dar certo do mesmo jeito. Posso daqui a 500 anos eu vou escrever no português de 2500, vai dar certo. Mas os Vedas Samhitas não, eles tinham que preservar exatamente como estava. Por isso que parece ser um sânscrito mais antigo. Bom, isso é só uma explicação do porquê que às vezes academicamente eles se enganam e acham que são datas diferentes. Uma dúvida. Porque tem também o fato de que Vyasadeva comprou... Sim, ele que fez tudo, por isso que eu falei, foi tudo feito na mesma época. E ainda assim ele estava satisfeito. Ah, sim, porque você ainda tem que escrever. Então foi ele que fez tudo na mesma época, por isso que eu falo, tudo na mesma época. Então, também é um sinal de que os primeiros eram mais antigos. Não, é porque realmente, sim, o Mahabharata, ele fez o Mahabharata, ele não estava satisfeito, era com o Mahabharata. Não era bom o suficiente como explicação de tudo. Aí fez o Bhagavatam para deixar realmente uma pérola da sabedoria completa espiritual. Porque os Vedas Samhitas não abordam a espiritualidade, o Mahabharata também deixa um pouco a desejar, então era realmente o Bhagavatam que precisava para explicar a posição final. Assim, foram todos na mesma época? Sim, porque Vyasadeva veio com Krishna e ficou um tempinho e foi embora. Por isso. É assim, sim, é. Muito bem, vou ler agora o significado. Aqui o Sr. Krishna explica o significado mais confidencial do conhecimento védico. Primeiro, os Vedas regulam o trabalho material ordinário e canalizam os frutos para os sacrifícios ritualísticos, que recompensam ostensivamente o executante com benefícios futuros. Então, qual que é a ideia da religiosidade védica? Na religiosidade védica, não é yoga, não é espiritualidade. É aqui do mundo material. Mas, por ter os rituais, por falar do semideus, Deus da natureza, a pessoa vai canalizando seus esforços rumo a algo religioso, entendeu? Ela vai direcionando, ela está ainda totalmente com a mente no mundo material, mas ela está focando a questão de oferenda, ela está começando a entender, ela está se absorvendo no conceito de oferecer os frutos do seu trabalho. Por enquanto, oferecer para ganhar algo de volta. E não oferecer para o Deus Supremo, mas para uma deidade menor que vai dar uma recompensa mais imediata. Então era assim. Aí a pessoa entrava já pelo menos na mentalidade correta, começava a se regular um pouquinho. Esse era o propósito dos Vedas. Um trabalhador fruitivo, experiente, esgota aos poucos as possibilidades de gozo material e dirige-se naturalmente para a etapa superior de especulação filosófica sobre sua situação existencial.
Mediante esse conhecimento desenvolvido, a pessoa toma conhecimento das glórias ilimitadas do Supremo e, pouco a pouco, passa a adotar o processo de serviço devocional amoroso, a transcendental verdade absoluta. Então, a ideia é essa, a pessoa está lá fazendo aquela coisa religiosa, seguindo os rituais, né? Aí tem uma hora que ela começa a perguntar, e aí, que eu estou fazendo isso tudo para quê? Começa a perguntar qual que é o propósito da vida, afinal de contas, o que a gente está fazendo, para que serve, quem é essa deidade, né? E nesse processo de perguntar, que aqui chama de especulação filosófica, ao você ter dúvidas filosóficas sobre a vida, aí você pesquisando, aí sim você vai encontrar Deus, você vai encontrar menção, porque tinha nos Vedas menção de Vishnu, não era o foco principal, mas tinha menção. O Deus Supremo, Deus dos deuses, tinha lá. Aí a pessoa nesse processo, ela naturalmente vai pesquisar, vai procurar, vai encontrar, quem busca encontra, aí a pessoa vai encontrar informação sobre Deus e aí sim, naturalmente, ela vai então passar para a etapa superior, que é Yoga, que já é o processo espiritual de conexão, Yoga, conectar, de conexão com o divino. Então essa era a ideia, esse é o propósito védico, a coisa funcionou assim durante milhares de anos, esse sistema deu certo, entendeu? E é regulamentando, regulando, direcionando, aí a pessoa ia chegando no caminho do yoga. E aí quando ela chega no caminho do yoga, aí não, peraí, agora é outro esquema, agora você pode deixar de lado aqueles rituais, não se preocupe com aqueles mantras complicados, pode deixar isso tudo de lado, e agora o seu foco é amor. Por isso tem aquele verso tão importante da Bhagavad Gita, que Krishna fala, ofereça a mim uma flor, uma fruta, água ou uma folha. Coisa bem simples, só isso, mas se fizer com amor eu aceito. Ou seja, em vez daqueles rituais complicados, né, com os brahmanas todos, com sacerdotes e fogo. Não, só me oferece uma flor e tá. Então, se você fizer com amor, então eu aceito. Então, simplificando a devoção, trabalhando o amor. O Senhor Krishna é a meta do conhecimento védico, como ele mesmo declara na Bhagavad Gita, Vedais cha sarver aham eva vedya. O Senhor gradualmente se torna manifesto na progressão dos rituais védicos, assim como o fogo se manifesta gradualmente pela fricção da lenha. As palavras Havisha Samedate, o fogo aumenta pela adição de Ghee, indicam que mediante o avanço progressivo do sacrifício védico, o fogo do conhecimento espiritual pouco a pouco se inflama, iluminando tudo e destruindo a cadeia do trabalho fruitivo. Então a ideia é que a pessoa fazendo os rituais vai se iluminando, vai se dedicando à verdadeira espiritualidade e aí ela vai acabando com a mentalidade material fruitiva de querer resultado no futuro e vai se dedicando ao yoga. O Senhor Krishna considerava Uddhava como a pessoa mais qualificada para ouvir este complexo conhecimento transcendental. Por isso, o Senhor misericordiosamente instrui Uddhava para que ele possa iluminar os sábios em Badarikashrama, cumprindo assim o propósito da vida dos sábios. Que aí estão lembrando aqui os nossos mestres estão lembrando aqui nesse significado que todo esse papo de Krishna com Uddhava, que ainda está assim menos da metade, ele é só para instruir Uddhava no conhecimento completo espiritual, para ele levar esse conhecimento para uns sábios, para uma reunião de sábios nos Himalaias, em Badarikashrama, que existe até hoje. É um ponto muito alto lá nos Himalaias, é um dos locais sagrados dos Himalaias, você pode visitar até hoje. Então, naquela época de Krishna, ficaram sábios yogis aguardando essa informação. Krishna tinha prometido que ele ia passar para eles, mas não foi pessoalmente, então ele pede para Uddhava levar. Então, todo esse Uddhava Gita, no comecinho a gente falou sobre isso, todo esse Uddhava Gita é Krishna passando para Uddhava
para ele entender, mas mais para ele levar o conhecimento. Ok, vamos ler aqui o verso 19. Repita comigo. As funções dos sentidos funcionais. As funções dos sentidos funcionais. O órgão da fala. O órgão da fala. As mãos. As pernas. O órgão genital e o ânus. O órgão genital e o ânus. E as funções dos sentidos para adquirir conhecimento. E as funções do sentido para adquirir conhecimento. O nariz. A língua, os olhos, a pele e os ouvidos, junto com as funções dos sentidos sutis. Mente, inteligência, consciência e falso ego. E a função do pradhana sutil. E a interação dos três modos da natureza material devem ser vistos como minha forma materialmente manifestada. Vou repetir sozinho. As funções dos sentidos funcionais, o órgão da fala, as mãos, as pernas, o órgão genital e o ânus, e as funções dos sentidos para adquirir conhecimento, o nariz, a língua, os olhos, a pele e os ouvidos, junto com as funções dos sentidos sutis, mente, inteligência, consciência e falso ego, e a função do pradhana sutil, e a interação dos três modos da natureza material devem ser vistos como minha forma materialmente manifestada. Então, de novo, Krishna está fazendo alusão ao verso onde ele falou que ele aparecia nas funções. Então aqui ele fala assim, para a gente entender, esse tipo de verso aparece volta e meia, a gente entender a ligação de Deus com a matéria. E a Krishna fala na Bhagavad Gita de forma mais simples, ele fala a energia material, aí ele lista assim, os diferentes elementos básicos da energia material, é minha energia, essa é minha energia. E a minha outra energia superior é a consciência, são as entidades vivas. Eu tenho duas energias, espiritual e material. Então, bem simples. Então, toda a energia material, Krishna fala, é minha energia divina. E volta e meia ele coloca essa outra linguagem que eles usavam, assim, dos órgãos, né, sentidos funcionais, que faz as coisas acontecer, e os que recebem informações, olhos, nariz. Então, e aí a mente, a inteligência e a sua identidade material, que é o falso ego. E aí toda a energia material, ele falou pradhana sutil. Pradhana é o composto de toda a energia material, é o somatório de toda a energia material. E os três modos, as vibrações subatômicas de toda a existência material. Então tudo isso, ele fala, sou eu. Eu apareço assim no mundo. Eu me manifesto dessa forma. Você deve ver isso como minha forma materialmente manifestada. Então, você quem fala, eu quero ver Deus, você fala, tá aqui, é só você olhar. Está aqui em todo lugar, não tem como você não ver. O fato que você está vendo já é a energia de Deus, porque o poder de visão já é Deus materialmente manifestado. Então, é uma maneira que se tem de você conectar a realidade, que você deve, com Deus. Lembrando que a definição de ilusão, Maya, dada por Deus diretamente. Ilusão é você ver qualquer coisa e não ver a ligação daquela coisa com Deus. Isso que é ilusão, isso que é Maya. Eu estou em Maya. Se você não vê a conexão de algo com Deus, então você está em Maya.
Se você vê, você não está mais em Maya. Simples assim. Vou ler o significado. Com a palavra Gadi, ou fala, o Senhor conclui a discussão sobre sua manifestação como vibrações védicas e descreve as funções dos outros sentidos funcionais, junto com os sentidos para adquirir conhecimento, as funções sutis de consciência, pradhana e a interação dos 3 modos da natureza material. A pessoa consciente de Krishna vê o mundo material inteiro como manifestação das potências do Senhor. Não há, portanto, nenhuma área legítima para o gozo material dos sentidos, porque tudo é uma expansão da suprema personalidade de Deus e pertence a Ele. Quem é capaz de compreender a expansão do Senhor dentro das manifestações materiais, sutis e grosseiras, abandona seu desejo de viver neste mundo. No mundo material, no mundo espiritual, tudo é eterno, pleno de bem-aventurança e conhecimento. A característica exclusiva do mundo material é que aqui a entidade viva sonha que é o Senhor. A pessoa sã, abandonando esta alucinação, não encontra características atrativas no reino de Maya e por isso regressa ao lar, regressa ao Supremo. Então a ideia é essa, na medida que você vai entendendo que toda existência material é uma expansão de Deus, você consegue entrar em comunhão com Deus, você consegue sentir a conexão, você consegue transformar a sua vida aqui encarnada e no mundo material na sua prática espiritual. Esse é o ponto-chave do yoga, de você unir a sua experiência agora, nesse momento, nesse corpo, aqui neste mundo, com a sua vida espiritual. A gente sempre fala isso, não pense que são coisas separadas, não, está tudo conectado. E a prática correta da espiritualidade é centrada focada através da matéria. Você está aqui, você está encarnado, você está agindo, você está falando, respirando e comendo, então você vai ter que fazer tudo isso como parte da sua prática espiritual. Não que você tem que, sei lá, tentar fugir, correr, esconder. Não. É abraçando, é através da matéria, não tentando fugir dela, que não tem como fugir. Esse é um ponto importante. Uma vez que você entendeu isso e você está experimentando essa comunhão, e você vê que você não precisa da matéria, gradualmente você vai entendendo, não, eu não pertenço a esse mundo, tem uma outra realidade transcendental, espiritual, aonde eu moro, da onde eu pertenço, e eu posso lá ter uma comunhão direta, mais clara, limpa e perfeita com Deus do que aqui nessa bagunça do mundo material. E gradualmente você então se desapega e transcende a matéria. Alguma pergunta? Fácil de fazer, né? Tranquilo, né? Você entendeu como é que é, né? Então, muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna.